Daí, pessoal, mais uma resolução. Considere a figura abaixo. Uma equação cartesiana da reta R é... Então, está dando a figura aí, né? Tem a reta R, uma reta que está descendo, e ali com um ângulo de 30 graus junto do eixo X, cortando o eixo X no 1, e aí ele quer a equação cartesiana dessa reta R. O que é a equação cartesiana da reta R? É a equação da reta, né? Aquela equação que leva em conta os eixos coordenados x, y, ou seja, é a equação que se baseia no sistema cartesiano de referência do plano, ok? Então, assim, se eu observar as alternativas, eu verifico que todas elas estão com a equação na sua forma reduzida, né? Então, a equação y igual mx mais n, é aquela equação da reta onde eu tenho ali o y isolado. Ok, então eu preciso descobrir o valor do m e o valor do n. O valor do m chama coeficiente angular, que justamente o coeficiente angular ele é igual à tangente de um ângulo. É a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo x, só que no sentido anti-horário partindo do x. Então, deixa eu te mostrar isso aqui, ó. Esse ângulo θ, na realidade, é esse ângulo aqui por definição. Esse aqui é o ângulo θ, certo? Que é o ângulo entre o x e a reta no sentido anti-horário. Mas ele não me deu esse ângulo, ele me deu o 30. Então eu sei que esse θ aqui na realidade é 150 graus. 150 graus, né? Por quê? Porque 30 mais 150 fecha aqui essa meia volta, né? Que aí vai dar os 180. Sempre que os ângulos se avizinham numa reta, se eu tenho uma reta aqui, ó, e eu tenho um ângulo para cá, esse ângulo junto com esse sempre formam o quê? Sempre vão somar 180 graus. Então, se aqui eu tenho 30, o do lado aqui tem que ser 150. Ok, então eu posso calcular aí, esse m eu posso calcular a tangente de 150. É uma forma de encontrar o m, ou seja, é uma forma de encontrar o valor que está antes do x. Mas eu também posso, de forma mais breve, calcular pela tangente do 30. Tá, professor, mas o 30 não é o ângulo que tu usa como referência para calcular o coeficiente angular. Realmente não é. Mas, se eu usar a tangente do 30, vai funcionar também, desde que tu acrescente o sinal negativo na frente, até porque eu percebo que essa reta está descendo, e quando a reta desce, o m ele é negativo. Ok? Então, de novo, ó, eu posso fazer pela tangente 150, e aí vai ficar um pouquinho de trabalho. Tangente de 150 graus. Aí eu referencio 150 graus, está mais próximo do 180 do que do 360, e a diferença entre 150 e 180 é 30 graus. Então essa tangente é igual a tangente de 30 graus. Ok. Mas como a tangente dos 150 graus é negativa porque o 150 está no segundo quadrante, então eu me previno aqui do sinal negativo antecedendo a tangente do 30. Então vai dar a mesma coisa, né? É o mesmo raciocínio. Então, para encurtar, o m é igual a quem? É a tangente do 30, eu posso pegar o lado esquerdo desde que eu acrescente o negativo na frente. Então isso é menos tangente do 30. Então m igual menos tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. E aí eu tenho o valor do m. Então, de certa maneira, já tem um pedaço aí, né, uma parte da equação dessa reta. Y igual o m é menos raiz de 3 sobre 3, menos raiz de 3 sobre 3, x, mais n, está faltando n.
Ok. Como que eu posso determinar esse n aí? Bom, tem duas maneiras. Uma delas é utilizando esse ponto aqui 1. Esse ponto ele tem coordenadas x igual a 1 e y igual a 0, né? Se o ponto está sobre o x, sempre em cima do x, todos os y valem 0. Então eu tenho aí o ponto 1 e 0. E aí substituo. Jogo esse ponto 1 e 0 dentro dessa equaçãozinha aqui, ó. Então o y é 0, igual menos raiz de 3 sobre 3 vezes o x, tá aqui, ó. E esse x é igual a 1 pelo ponto, mais n. Então 0 é igual menos raiz de 3 sobre 3 vezes 1, dá menos raiz de 3 sobre 3, mais n. Aí isolo esse n igual a raiz de 3 sobre 3. Está feito o n aí. Agora, juntando isso com essa informação que eu já tinha antes, eu consigo y igual menos raiz de 3 sobre 3, que é o coeficiente angular, vezes x, mais n. E o n está aqui, ó, raiz de 3 sobre 3. Então, mais raiz de 3 sobre 3. Está aí a resposta. Está aí a equação. Mas eu encontro um problema, que nenhuma alternativa tem isso. Por quê? Porque ele optou nas alternativas em colocar em evidência esse raiz de 3 sobre 3, que está repetindo nas duas parcelas. Então, y igual, coloca em evidência raiz de 3 sobre 3. O que sobra aqui? Bom, se eu tiro raiz de 3 sobre 3 daqui, ó, o que sobra? Menos x. E aqui, se eu tiro raiz de 3 sobre 3 daqui, o que sobra? Mais 1. E aí está a resposta. E aí, de novo, eu olho, ainda não tem exatamente como está aqui. Por quê? Porque ele optou em não deixar esse negativo aqui na frente do x. Então ele só trocou a ordem aqui dentro do parênteses. Ó. Continua aqui raiz de 3 sobre 3. E dentro do parênteses ele troca, coloca 1 menos x. Que é a mesma coisa, né, que menos x mais 1. E aí sim, essa expressão aqui está coincidindo com uma das alternativas, que é a alternativa B. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima. E antes de encerrar o vídeo, aproveitando esse espaço aqui, olha só, eu poderia ter calculado esse n, né, de uma outra forma, que não através desse ponto aqui. Eu poderia ter pensado esse n nesse triângulo aqui, ó. Olha só, se eu destaco aqui o triângulo, ó. Eu já tenho que aqui é 1. Aqui será o n, né? Porque corte no y aqui, ó, é o n. Então essa distância aqui vale n. Triângulo retângulo, ok. E aqui 30 graus. E aí tem aquela máxima, né? Num triângulo retângulo com ângulos de 30 e automaticamente esse aqui 60, sempre o cateto maior é igual ao cateto menor vezes raiz de 3. Vou escrever isso. O cateto maior. Quem assistiu essa aula presencial, né, sabe do reg, né, trigonométrico. E aí tem uma parte da música que fala isso, né? O cateto maior é igual ao cateto menor vezes raiz de 3. Então é a musiquinha aquela que não sai da tua cabeça, que eu sei. Então, o cateto maior, quem é? É o oposto aos 60 graus, é 1. Igual o cateto menor, é o n, que é o que eu quero saber. Vezes raiz de 3, vezes raiz de 3. Para isolar o n, o raiz de 3 fica dividindo, igual a n. Racionalizo, n igual a 1 sobre raiz de 3
vezes 1, né, que é raiz de 3 sobre raiz de 3. Isso vai dar 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que dá 3. E aqui está o n, ó, o mesmo que eu encontrei aqui. Ok? Só que aqui eu fiz pelo ponto e aqui eu fiz através de um raciocínio trigonométrico. Agora sim, podemos encerrar. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.